7 minutos, nós voltamos nesta quinta-feira para a gente falar um pouquinho sobre essa ideia da deputada federal do PT, Maria do Rosário, de criar um estatuto específico para os gordos, certo? E vocês estão doidos para comentar sobre isso. Não, até porque é muito louca a fala da própria deputada da Maria do Rosário, quando ela diz que ela coloca ali, insere os gordos com problema de mobilidade e, enfim, inclui eles também ali na minoria, principalmente trazendo o problema de saúde. E depois ela tenta romantizar no final. Eu acho isso muito perigoso, mas muito perigoso. Porque, como eu disse antes de nós irmos para o intervalo, a obesidade ela está no CID, que é no Código Internacional de Doença. Ou seja, muita gente, mas muitas mulheres e homens e crianças também morrem subitamente decorrente à obesidade. Mara, e você? Você que, enfim, sempre lida com lindas mulheres, né? Eu não acho que as gordinhas também não sejam, né? Não, as engordem para que as pessoas não cheguem à obesidade, ou como é que a gente pode trabalhar o obeso, porque isso é uma doença. Então, eu acho que pior do que romantizar é glamourizar a obesidade. Mas como que você vê essa questão da lei, por exemplo? De ter que mudar a estrutura da cidade, ter lugares apropriados para os gordos, como que você vê isso? Eu acho isso péssimo, acho que isso não pode ir banco um pouco maior. A gente também precisa acolher as pessoas que passam por várias doenças, né? Então, eu acho que é justo ter um banco um pouco maior. É justo que alguns assentos no ônibus sejam maiores, sim, é justo, mas a gente não pode justificar e embasar isso como uma forma de viver, porque está errado, né? A gente precisa falar de saúde, de longevidade. Uma pessoa que está acima do peso com 60 anos não consegue fazer uma caminhada. A gente não pode esquecer que ainda a maior causa de morte no mundo nos últimos 20 anos são as doenças cardíacas. Né? Não dá para ser obeso e ter saúde. Eu li bastante essa proposta da deputada Maria do Rosário, que ela cria o estatuto, né? Então estamos falando aqui da lei. E nessa proposta, uma das ideias, o AFA, é justamente, por exemplo, num programa habitacional, ela ir lá e priorizar quem é gordo. Essa é a intenção da deputada. Eu quero entender o que vocês pensam disso. Ou seja, em programas sociais, a gente precisa priorizar quem está acima do peso? Essa é a discussão, né? O que você acha? Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, são 11h10, só para vocês entenderem, gente, a Câmara dos Deputados federais aqui do nosso país está propondo e pretendendo, inclusive, pôr em votação o Estatuto dos Gordos, proposta da deputada Maria do Rosário, do PT, que, dentre várias outras coisas, dentro de programas sociais, quer dar aquilo que a gente pode talvez resumir, para bom entendedor, Fê, é a cota para gordo específico. Eu sou super contra. Então, eu acho que a Maria do Rosário, sendo do PT, né, eles estão muito distantes da realidade do que é a pobreza no Brasil. Saiu um estudo lá em 2017 que a obesidade ela explodiu aqui no Brasil, principalmente em zonas periféricas. Isso acontece porque as pessoas não têm muitas vezes dinheiro para comprar alimento, então elas acabam comprando muito alimento industrializado, salsicha, esse tipo de coisa, ultraprocessados, e acabam ficando obesas. Então, assim, né, eu fico perguntando, cadê a picanha? Até agora, que é um alimento de qualidade e que as pessoas podem comer de uma forma mais saudável e ter uma qualidade melhor, né, de vida. Então, e segundo a Marina Silva, 120 milhões. Exato, né? Que metade do Brasil passa fome. Enfim, que loucura. Tem o Estatuto dos Gordos. E aí eu acho que ela está querendo trazer uma solução fácil para um problema que é hiper complexo, né? E é o que, enfim, ela tá tentando propor. E para mim é uma ideia, assim, totalmente fora do contexto e da realidade brasileira. Então, Zé, estamos falando então de 3% dos programas habitacionais voltados para a população acima do peso, e não estamos falando aqui, gente, é importante a gente frisar isso, não estamos falando de obesidade, hein? São coisas completamente diferentes. O projeto fala de pessoas que estão acima do peso. É isso. Mas a dos bem gordos. Diferente de obesidade. Não, estamos falando do Estatuto dos Gordos. Isso, exatamente. E aí, Zé, no transporte público, 10% das cadeiras já reservadas também. Como é que você vê isso?
É muito, né? A Maria do Rosário foi indicada pelo PT, vai fazer parte da mesa diretora da Câmara dos Deputados a partir do dia 1º agora, né? Depois da posse e eleição. Felipe, eu assisti aí várias adaptações de todos os meios, inclusive do plenário da Câmara dos Deputados. Não existia banheiro feminino na Câmara dos Deputados e depois da Constituinte, né? Foi instalado o banheiro feminino. Aí depois um microfone para cadeirantes. É uma área que tem um microfone que não tem cadeira onde o cadeirante chega. Depois a mesa diretora, onde ficam ali o presidente, secretário e tal, não tinha como o deficiente chegar até a mesa diretora. Foi reformado e construída uma rampa. Por fim, a Mara Gabrilli, ela não tem movimentos, ela é tetraplégica, né? E fizeram um local de votação pelo olho, né? Obedece o olho. Ela vota pelo olho, um programa novo. E que, inclusive, foi quebrado agora, jogaram um extintor de cima da arquibancada lá, da galeria, e pegou exatamente nesse ponto de votação que usa a Mara Gabrilli, senadora por São Paulo. Então, há várias adaptações. Por último, um deputado obeso pediu lá e foi atendido. Existe lá uma cadeira dupla na Câmara, no plenário da Câmara, um cadeirão. Esse deputado não foi reeleito, mas o cadeirão ficou lá, né? E existem várias leis estaduais que já garantem isso aí. E só tem uma cadeira? Só tem uma cadeira? É uma cadeira. Então só pode eleger um gordo, é isso? O restante não pode ser, tem que ser mais... Câmara, se chegar outro, porque ali é um local fechado, né? Então eles têm controle de quantos. Se chegarem 3 obesos, farão 3 cadeironas. No momento não tem... Depende da demanda. Depende da demanda, entendi. É uma cadeirona gostosa, de vez em quando eu sento nela lá, fica assim no escurinho, mais atrás e tal. E várias leis estaduais já garantem isso, né? A primeira vez que eu ouvi falar dessa dificuldade, pasmem, foi com o Roberto Jefferson. Ele era líder do PTB e fez a bariátrica. E estava me dizendo das dificuldades. Ele falava, eu tenho medo de desmaiar na rua, né? Quem é que leva um gordo, um obeso para uma ambulância? Chega na ambulância, aquela maca não cabe e tal. Viagem internacional, terrível, não cabe no banheiro do avião. Então ele tem que ficar de dieta, líquida e chega... Quando entra no avião, tem o cinto de segurança, tem que ter um extensor atrás, enfim. São dificuldades que nós não sentimos, porque o mundo é feito para pessoas perfeitas. Uma certa altura, com todos os dedos. Se você imaginar, se você não tiver o polegar, por exemplo, fica difícil de abrir um carro. Porque o carro você tem que colocar os 4 dedos e apertar o polegar. E várias outras coisas. Então, é um processo natural. Mas daí a estabelecer vantagens, a estabelecer um estatuto para esse tipo de doença, né? Porque é uma CID agora, é um artigo da CID. Então, aí é exagero. Mas eu acho que as minorias devem ser atendidas de forma ali adequada. E a Câmara já aprovou uma lei exigindo, já aprovou a lei já está aprovada, falta o Senado exigindo que os aviões e os ônibus tenham essas cadeiras duplas. Agora, a pergunta que eu te faço, meu querido Daniel José, é o seguinte, o que seria melhor, a gente focar nessa política de cotas, né, que a deputada está propondo, ou da gente intensificar uma política real de saúde, né? Porque isso é um problema de saúde real. Sim, não, obviamente uma política de saúde. Eu acredito que a gente deveria olhar de uma maneira mais ampla, prevendo as diversas situações e dificuldades que pessoas que têm mobilidade reduzida por conta de obesidade enfrentam diariamente. Isso é super importante. A gente tem que começar a olhar quais são as políticas públicas implementadas em diversos outros países do mundo que estão lidando também com esse problema, entender o que as evidências mostram que dá mais resultado e, a partir daí, buscar implementar. É óbvio que a criação de um estatuto do gordo, que não define bem se é somente para pessoas tecnicamente definidas como obesas, que estimula uma cota, que cria um fundo habitacional com dinheiro público para adaptação de habitações privadas. Assim, começa a entrar naquele suco de políticas públicas que não funcionam. Daqui a pouco vai ter cota para obeso na universidade, não sei. Então, assim, a coisa se expande com uma visão de mundo completamente deturpada, sem nenhuma evidência científica de que aquela política pública funciona e faz sentido no mundo real. Então, é um problema, assim,
enorme no Brasil, porque no final de contas, assim, eu como deputado vejo diariamente que o nível técnico dos legisladores no Brasil é muito baixo. Pouquíssimos projetos, eu olho muito educação, pouquíssimos projetos da área da educação, por exemplo, tem sequer no projeto, na justificativa do projeto, ali, não estou falando nem nos artigos, incisos, parágrafos e por aí vai, mas já nem que seja na justificativa, no texto que justifica o projeto, citando alguma evidência científica do porquê aquela política pública é importante. Por exemplo, então, você votaria num estatuto ou numa lei como essa? Buscaria, dentro daquela leitura do projeto, enxergar ali o que faz sentido, o que tem evidência por trás, o que não tem. E aí entra a política, que é você conversar com o autor, com o relator, para fazer adaptações, tirar coisas que não funcionam, cota, fundo habitacional para claras do que significa obesidade, quem está sendo atendido através daquele programa, e usar do diálogo para que o projeto fique tecnicamente o mais bem feito possível. E tentar transformar ele para uma gestão de saúde, por exemplo. Exatamente. Agora, e dá para fazer grandes transformações nesses diálogos. Saúde e prevenção, né? Dito isso, o que eu acredito que seja esse projeto é mais uma armadilha que diversos deputados colocam, que deixa eu fazer um projeto que tenha coisas absurdas, porque a imprensa vai pautar, porque as pessoas vão discutir e todo mundo vai mencionar meu nome, eu vou me tornar mais conhecido e quando chegar a eleição eu vou ter mais chances de ser eleito. E aquelas pessoas que muitas vezes sofrem pelos problemas que aquela lei deveria atender, mas que a lei não atende porque ela não é tecnicamente bem respaldada. Né? Então muito do que vai acontecer vai ser isso, mesmo a gente sabendo que se ela quisesse, se a Maria do Rosário quisesse de fato trabalhar para quem é obeso e sofre dificuldades diárias no Brasil, ela faria um trabalho completamente diferente, um trabalho técnico, um trabalho embasado em evidências, tendo como saúde, espelho e principalmente saúde, né, em longevidade. Em diversos lugares do mundo, fazendo Eu não sei vocês, mas essa cota específica, eu acho que ela traz um auxílio alimentação aí. Muita gente ia usar essa cota, ia começar a se reconhecer. Não é por nada não, mas eu não sei, eu acho que isso é um certo estímulo, não é não, Alexandre? Não, desculpa, então quero matar o povo. Eu acho que a Mara foi no ponto ótimo, que é a diferença... Obrigada, Alexandre. Oi? Muito obrigada. Nossa, ser validada por você. Ganhei meu dia no Morning Show. Que quinta-feira maravilhosa. Mara, você é muito gentil. Você foi no ponto quando você disse a diferença entre promover e acolher. Eu acho que essa é o cerne da questão. A obesidade é um problema de saúde. Então, o que você faz quando você tem uma pessoa... Eu já tive na família uma pessoa com distúrbio alimentar e foi uma coisa horrível. Então, eu vi isso de perto. É uma coisa muito séria, muito grave. A pessoa teve que fazer um tratamento, entrou em depressão, engordou muito, passou mal. Foi uma coisa horrível. Teve que fazer um tratamento longo, psiquiátrico, com ajuda, com acompanhamento, para poder... porque, às vezes, as pessoas acham que o sujeito é gordo só porque é um desleixado, que quer ficar comendo o dia inteiro. E não é só isso. Você tem problema da tireoide, você tem problema, por exemplo, psiquiátricos e psicológicos que levam a pessoa ou a comer menos ou a xingar. Você não quer tratar apenas como se fosse um bando de gente preguiçosa. Claro, não é nada disso. Mas, ao mesmo tempo, é complicado você promover. Né, você achar que a partir de agora, você obrigar, por exemplo, a botar nas capas de revista, porque agora a beleza é a modelo plus size e não sei o que e tal. Aí vamos com calma, porque aí eu acho que a gente cruza uma linha que não deveria ser cruzada. Eu li um artigo sobre isso, não tem muito tempo, no Wall Street Journal, que a articulista falava isso. Ela tinha ido a uma formatura de colégio, né, de high school, da filha de uma amiga dela. E aí, na formatura, ela estava vendo os alunos subindo para receber o diploma e tal. E aí, de repente, subiu uma menina ali, formanda, devia ter, 16, 17 anos, com uma barriga de grávida de 7 meses. E aí, todo mundo levantou, jogou o chapéu para cima, aplaudiu, levantou e tal. E ela escreveu o artigo dizendo, olha, é claro que essa menina tem que ser acolhida, mas a gente tem que tomar cuidado para não parecer que gravidez com 16 anos é uma coisa boa. Entendeu? Que não deveria ter tido algum tipo de prevenção ou tal, enfim. Então, nesse ponto, e o artigo era exatamente sobre isso. A diferença entre acolher, e ela, óbvio, diz que aquela menina merecia acolhimento da família, da sociedade, mas a diferença entre acolher e promover.
E isso, essa cultura woke, que é uma doença que a gente infelizmente está vivendo hoje em dia, ela perde a noção e a diferença entre as coisas. Vamos ajudar quem tem problemas de peso, para mais ou para menos, porque tem bulimia, tem peso para menos também. E vamos ajudar essas pessoas, mas não vamos promover para parecer que isso é uma coisa bacana, porque não é.